Você já reparou como a máquina de propaganda internacional funciona de forma seletiva? Quando Israel reage, manchetes pipocam em todo lugar. Agressão! Genocídio! Massacre! Mas quando o Hamas pega reféns, abusa de mulheres, tortura idosos e ainda diz que vai usar pessoas como escudos humanos, a reação é um bocejo coletivo. É como se fosse a cena cortada do filme. Só vemos o herói atirando, mas nunca mostramos que o vilão estava usando reféns como barreira. Pois é, hoje a gente vai falar disso, com respeito às vítimas, mas sem engolir a narrativa enlatada que quer empurrar a goela abaixo. Na sexta-feira, o Hamas teve a audácia de declarar que os reféns de Israel estão sendo usados como escudos humanos. O porta-voz Abu Obeida chegou a dizer que eles permanecerão com nossos combatentes, expostos aos mesmos riscos. Traduzindo, se der ruim, a culpa é de Israel. É como sequestrar um ônibus e dizer que os passageiros agora fazem parte da equipe sequestradora. E não é teoria da conspiração. Isso foi anunciado oficialmente. O grupo terrorista admite que vidas inocentes são ferramentas descartáveis. Do outro lado, Israel inicia uma nova etapa da ofensiva em Gaza. Netanyahu autorizou a operação terrestre, retomada de negociações sobre reféns e reforçou que a prioridade é salvar vidas. I want to talk to you about appeasement then and appeasement now. Before World War II, the Western countries tried to appease Hitler. He said, just give me a piece of Czechoslovakia and I'll make peace with you. And they cowed, and they bowed, and they yielded. And they gave Hitler a piece of Czechoslovakia, and you know what happened next. Hitler invaded Czechoslovakia and then started the worst war in the history of the world, World War II. Well, today the West is telling Israel, just give the Palestinians a piece of Israel and they'll make peace with you. No, they won't. For the last century, they've been offered a state of their own, and they refused because their goal is not to create a state for themselves, it's to destroy the state of ours, the Jewish state. That's their national goal. So we're not going to commit national suicide. We will not bow to foreign critics who lack the courage to face their own enemies, yet lecture us on how to face ours. We will not reward terror. We will defeat it. And the Jewish people will live free, strong, eternal in our land. Enquanto isso, familiares de sequestrados fazem pressão para trazer seus entes queridos de volta. Mas o Hamas, sempre calculista, joga. Se algum refém morrer, vamos expor a identidade, a foto, a prova. É o marketing macabro do terror, transformar a morte em espetáculo midiático. Como se fosse um trailer do horror patrocinado pelo extremismo. Alguns reféns foram libertados sim há algum tempo, e sim, vemos abraços emocionados. Mas quem para na imagem estática não enxerga a verdade por trás. Fome deliberada, agressões físicas, isolamento em túneis sem luz, tortura psicológica. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיועד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. הגיע איזה מפקד בכיר, לוקח את הקלאץ' מהקיר, מכניס מחסנית, דורך, אומר תבחרו עכשיו 3 אנשים שאני הולך להרוג אותם, ו3 אנשים שאני הולך לראות להם בברך. והוא עם הקלאץ' ככה, יאללה, קדימה, יאללה. אנחנו 6, ואף אחד לא רוצה למות. אנחנו מתחילים לנהל את הדיון בינינו, וכלום, יאללה. בינתיים מהצד השני המפקד שלנו רואה שאנחנו לא מגיעים להחלטה, אז הוא עשה הגרלה. ואז הוא אומר, אתה ואתה שבו פה, אתה ואתה שבו פה. 3 אלה אני הולך לראות להם כדור בראש, ו3 אלה עכשיו אני הולך לראות להם כדור ברגל. ואז באיזשהו שלב הוא אומר, טוב, אני נותן לכל אחד עכשיו שיגיד לי למה אני לא צריך להרוג אותו. וכולנו רעדים, אנשים גם בוכים,
כמובן, מתחילים לבכות, להתפרץ בבכי, כי הוא הולך למות. עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי התחבקו, השכיבו אותי על אופנוע. Sin luz, sin ventanas, teníamos solamente una lamparita chiquitita que veíamos todo el tiempo gris porque no había luz y a mí me sacaron los lentes, así que yo no veía nada, sin los lentes yo no veo. Las señoras que estaban conmigo me tenían que ayudar para decirme qué tenía delante porque no podía ver. Y así pasaron 23 días muy difíciles. O Hamas faz questão de libertar primeiro quem ainda tem aparência melhor, para o vídeo sair apresentável. É cinema de guerra, não libertação. Hospitais israelenses confirmaram. Os últimos reféns resgatados chegaram em condições ainda piores do que todos os anteriores. A cada dia em cativeiro, a deterioração aumenta. E não há nada mais desonesto do que a mídia transformar essas cenas em prova de que tudo não passa de exagero israelense. É a versão 2.0 das manipulações visuais de ditaduras, uma maquiagem para encobrir a tortura. É aqui que muita gente finge amnésia. O ataque de 7 de outubro não foi resistência popular, foi o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Foram 1.200 mortos, 251 sequestrados, crianças, idosos, famílias inteiras. Isso não é resistência, é barbárie. Mas quando o governo brasileiro e a velha imprensa falam, parece que nada aconteceu. Mas isso aqui aconteceu sim. Querem pintar o Hamas de Robin Hood palestino e Israel de Darth Vader. Conveniente esquecer o sangue. Conveniente omitir a tortura. A história começa só quando Israel reage. É importante lembrar, Israel saiu de Gaza em 2005, entregou autonomia total. Em vez de paz, o que aconteceu? Eleições em 2006 e o Hamas venceu democraticamente. Democracia sim, mas para quê? Para transformar Gaza numa base terrorista. Túneis, armas, foguetes, não escolas, hospitais e empresas. E não por acaso, boa parte da população apoiou isso. O extremismo não é acidente, é projeto coletivo. Pesquisas recentes mostram que 75% da população civil de Gaza apoiou o massacre de 7 de outubro. Bonjour, je suis Leila Bekti et je m'engage aujourd'hui avec les équipes de l'UNICEF pour les enfants de Gaza. La situation là-bas est tragique et les enfants sont les premières victimes. Avec les bombardements incessants, les enfants n'ont plus aucun endroit sûr. Ils ont peur et ils manquent de tout. Les hôpitaux, les maternités, les écoles, tous les lieux de refuge sont détruits. Ou seja, não é só o Hamas. Existe cumplicidade social. Não toda a população, claro, mas uma maioria que legitima a violência e prega a destruição de Israel. Enquanto isso, a propaganda internacional repete um mantra. Palestinos
são vítimas inocentes, desconectados dos radicais. Só que essa desconexão é ilusória. Em Gaza, crianças crescem assistindo a programas de TV como o Farfur, um Mickey muçulmano que ensina a odiar judeus. التي سادت في يوم من الأيام في هذا العالم. طبعا. نعم. ثانيا ولا بلاش. كارفور. نعم. إني سمعتك تقول باللغة الإنجليزية بلغوك؟ نعم. How are you يا سراء? I hope to be good time. نعم. مالك يا فرفور؟ انت ليش هيك بتحكي؟ مش احنا اتفقنا ان نحكي باللغة العربية الفصحى؟ Mães comemoram ataques suicidas. الو يابا يابا انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف قتله، شوف كيف قتلك فيديو يابا، ابنك قتل يهود. هاي دخل بسيم يابا. الله اكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا. افتح بتدفع عليك واتس قول له وين روح. ربنا يرحمك بالسلامه يابا. انا جوا بسيم يابا. يابا والله 10 قتلت 10 بيدي يابا. يابا على ايدي اعطينا امي اعطينا امي. يما يما يصليك يما. طول الليل 10 بيدي يما. 10 يما بيدي قتلت. طول الليل ادعي لك يما. طول الليل ادعي لك. Escolas transformam mártires em heróis. Enquanto isso, Israel, acusado de apartheid, tem 15% da população árabe com representação no parlamento e direitos plenos. Já nos países árabes ao redor, as comunidades judaicas foram apagadas do mapa. Mas adivinha quem a ONU condena todo mês? Israel. E não é só a ONU. Aliados radicais do Hamas em todo o mundo assumem posições antissemitas e estimulam o ódio a comunidades judaicas. Recentemente, Lula tirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, uma decisão claramente guiada por sua aliança com o Irã, que nega o Holocausto. O governo Lula tirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. O país atuava como membro observador desde 2021. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. O ponto é, mesmo que o Hamas desaparecesse hoje, o problema continuaria, porque o extremismo religioso e a doutrinação não nasceram com o Hamas. Ele é consequência, não causa. Gerações de palestinos foram ensinadas a odiar judeus e cristãos, a celebrar o extermínio. Cristãos em Gaza foram perseguidos, mortos, expulsos. Líderes palestinos que tentaram negociar paz foram assassinados pelos próprios palestinos. Esse não é um conflito entre Israel malvado e palestinos inocentes. É um conflito entre uma nação que, com todos os defeitos, busca sobreviver e uma ideologia que só enxerga a destruição de Israel como futuro possível. A verdade é que, enquanto parte dos palestinos sofre, outra parte apoia abertamente ideologias que pregam o fim de Israel. Ignorar esse fato cria uma visão parcial e prejudica qualquer chance de paz. É doloroso falar isso, porque cada vítima sequestrada, torturada e assassinada tem nome, rosto, família. Não são números, e é por respeito a eles que a narrativa precisa ser contada por inteiro. Israel não é perfeito, ninguém é, mas ignorar o massacre, ignorar o apoio popular ao extremismo, fingir que o Hamas é um detalhe, isso não é buscar paz, isso é alimentar a próxima tragédia. Enquanto não houver uma liderança palestina capaz de romper com o fanatismo e enquanto a sociedade civil não abandonar essa ideologia de ódio, não haverá solução. A propaganda pode pintar Israel como vilão, mas a realidade, por mais dura que seja, mostra: sem enfrentar o extremismo, não existe caminho para a paz. E na minha cabeça a única coisa que passava era: nossa, eu vou morrer que não uma judia no Holocausto. A minha infância inteira como judia se escuta sobre o Holocausto. Minha família inteira, por parte da minha avó, morreu no Holocausto na Polônia. Você se encontra num espaço pequeno com um gás cheio de judeus.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.